E aí, tudo bem? No episódio de hoje, estamos aqui com um convidado mais que especial para conversar de diversos assuntos. Vamos falar de meio de pagamento, Pix, estoicismo, enfim, vai ser um episódio diferente, bem freestyle. Antes de a gente começar, né, como sempre, apresentar a BIS, somos uma infraestrutura tecnológica de serviços financeiros, contamos com diversos serviços, multibenefícios flexíveis, antecipação salarial, conta digital, multimoedas, enfim. Vocês já conhecem, já apresento sempre, mas entra no nosso site, bis.com.br, segue nas redes sociais, @oficialbis, para saber um pouco mais da empresa. Beleza? E sem mais delongas, primeiro o nosso convidado. Estou aqui com o Adriano Serrano, nosso CEO. Seja bem-vindo, Serrano. Oi, gente. Vou apresentar aqui o nosso CEO. Hoje temos dois convidados especiais, na verdade, né? Então, a gente está com o nosso convidado oficial, que será apresentado pelo nosso CEO, Douglas Barrochella, que está na companhia há muito tempo. E uma quebra de protocolo, né, que vai ser feita agora. Seja bem, das boas-vindas para o nosso CEO, Douglas Barrochella, e também que ele apresente o nosso convidado mais especial, porque o episódio de hoje promete. Muito bom, Cauã. Bom, inaugurando aqui também esse quadro que é muito importante. Então, a gente criou, né, esse veículo, esse canal, que a gente chama de dividir para multiplicar, né? Então, a ideia é trazer pessoas notáveis para debater ideias, discussões e provocar um pouquinho aí a nossa audiência, nossos espectadores, para que, né, quem sabe, possa gerar um insight no seu negócio, uma ideia nova e trazer mais informação. O Cauã normalmente ele faz uma apresentação e ele foi me mostrar aqui a apresentação, né, de várias páginas aqui sobre o nosso convidado. Apresentação formal, né? Poxa. Eu falei, não, nosso convidado já dispensa comentários, né? Um cara que eu sou fã demais, é um dos caras, para mim, mais importantes aí da indústria de meio de pagamento, que é o Eduardo Merig, né? Vice-presidente da Elo. Meu amigo, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, Edu. E acho que para dar início aqui ao nosso papo, Edu, cara, conta pra gente como que é liderar, né, uma empresa, liderar a área de tecnologia da maior empresa nacional, né, de arranjo aberto, que é a Elo, de um mercado que movimenta 4 trilhões de reais, aí movimentou 4 trilhões. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil no ano passado foi de 11 tri, né? Então, 40% do tri do PIB ali, praticamente ali, do movimento, roda dentro da indústria de meio de pagamento. Então, como é que é liderar essa indústria? Boa. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, da gente fazer esse bate-papo aqui. Fico muito lisonjeado, né? Acho que estou cercado de amigos aqui, então é muito bacana quando a gente consegue, né, estar num ambiente para trocar um pouquinho de ideias, de experiências. Caramba, eu acho que eu nunca paro para pensar nessas proporções aqui, né? Mas, bom, para mim, assim, né, eu acho que eu consigo conjugar muito, né, a parte profissional com a parte pessoal. Para mim é uma satisfação muito grande, sabe? Tá à frente de uma área de tecnologia, e principalmente talvez de uma área de tecnologia, né, como é a representação da Elo hoje. Acho que você deu alguns números aqui, né? É um desafio diário, né? Mas é um desafio gostoso. Eu acho que você tem os desafios de tecnologia, né? Então, obviamente, né, meios de pagamento é muito nervoso, a gente sabe disso, né? Eu costumo dizer, é uma indústria de missão crítica. A gente não pode ficar segundos fora do ar. Vocês da BIS conhecem isso muito bem também, né? Então acho que a gente está na mesma indústria. Então qualquer momento fora do ar ali, isso significa impacto no nosso cliente final, impacto na experiência e, obviamente, impacto nos nossos negócios, né? Então acho que tem muito do desafio tecnológico que me brilha muito o olho. Então essa adrenalina, né, da missão crítica e tal. Mas acho que tão importante quanto a tecnologia é o frio na barriga também de você pensar em novos negócios, novos mercados, né? Nosso mercado está em ebulição, né? Então a gente vê meios de pagamento vem evoluindo constantemente, né? Uma série de coisas acontecendo. Então acho que esse equilíbrio, né, entre os desafios da tecnologia, os desafios de negócio, você ter quase que uma folha em branco na mão e falar, bom, para onde a gente vai, né? Onde a gente vai arrumar? Do ponto de vista de segmento de mercado, do ponto de vista de uma nova solução, do ponto de vista de prestação de um novo serviço, do ponto de vista de uso de uma nova tecnologia, né? Então isso para mim é muito prazeroso, assim, eu extraio muito prazer desse tipo de coisa, né? E obviamente de estar junto dos times, né? Eu acho que uma coisa que eu fui percebendo na minha carreira, né? Conforme você vai, né, subindo um pouquinho em cargos mais de liderança, acaba sendo uma carreira um pouco mais
individual, né, um pouco mais isolado e tal. Então uma coisa que eu tento ao máximo fazer é ter o contato com os times, né? Então, para mim é muito importante isso, né? Estar no dia a dia ali, entender um pouquinho dos desafios dos times, tentar passar um pouquinho, né, da parte estratégica, tentar passar um pouquinho de direcionamento, né? Então, acho que esse equilíbrio das coisas ali é que me traz, sabe, bastante satisfação no dia a dia. A responsabilidade é grande, obviamente, mas acho que também, né, a motivação de você achar soluções para esses desafios é tão grande quanto. Então acho que esse equilíbrio para mim é importante. Não, muito bom. E é o que você falou, né, você também tem um skill técnico, né, uma formação técnica, assim como eu, e eu faço visto um pouco seus sapatos ali, porque você conseguir conjuminar ali a tecnologia, os desafios tecnológicos, né, e liderar pessoas, né, entendendo que a tecnologia é meio, mas quem faz isso são as pessoas, acho que é o grande diferencial, né? E eu queria até entender um pouco como que é o seu modelo, o que você gosta, assim, quais são os aspectos de gestão que você aplica no dia a dia ali. Eu acho que conforme eu fui, né, amadurecendo um pouquinho, né, na cadeira de liderança, né, e eu digo amadurecendo porque assim, né, uma coisa que eu falo, né, meu primeiro papel como líder aconteceu há um tempinho atrás. Eu acho que aconteceu como a maior parte do pessoal de tecnologia. Você começou a ficar muito bom em tech e tal, foi crescendo. Nessa época, a carreira em Y não existia tão bem desenhada assim, né? Então, a forma de você crescer na empresa era que você virava líder das pessoas. Isso aconteceu comigo, e eu estava zero preparado, cara. A verdade... Como muitos, né? A verdade é essa, né? Eu estava zero preparado. Então imagina, né? Num momento eu era pardo de todo mundo ali, né? Eu era engenheiro de software, então estava desenvolvendo e tal. Pô, a empresa foi reconhecendo algumas habilidades e tal, falou, putz, cara, acho que a gente vê um próximo passo de carreira e vamos te transformar em gestor. E, eu digo assim, né, brincadeiras à parte, eu acho que esse time faz terapia até hoje, né, porque tudo eles sofreram com a minha primeira experiência de gestão. Eu também, né, fiquei com cicatriz assim, porque aprender fazendo, né, e quando eu digo preparado, eu não tinha mesmo, né, feito nenhuma preparação um pouco mais formal e tal, fui tentando ler alguns livros ali, mas a prática, às vezes, né, é um pouquinho diferente, né. Mas voltando um pouquinho, Douglas, na sua pergunta, eu acho que conforme eu fui pegando um pouco mais, né, de maturidade de gestão, no final das contas, né, quando me caiu a ficha que o meu resultado, no final das contas, é a tradução do resultado do time, eu comecei a talvez trabalhar melhor os aspectos de gestão, sabe? Porque assim, eu não consigo me escalar, né, do ponto de vista de estar em todos os assuntos, todos os projetos, todos os detalhes de tudo que está acontecendo. Então eu me escalo hoje pelo meu time. Então eu tenho, né, a minha representação, né, de todos esses assuntos que eu falei, é cada um que está ali, né, sentado dentro de uma squad, dentro de um projeto, dentro de uma iniciativa, está com o cliente e tal. Então eu estou sendo escalado, né, dessa forma. Quando me caiu essa ficha, eu falei assim, caramba, o resultado da performance do time é o que dá a minha performance. Aí eu comecei a encarar de uma forma um pouquinho mais diferente. Então, de ler um pouquinho das necessidades. Pô, será que todo mundo está com melhor ferramental, está com melhor ambiente para trabalhar, está com a melhor informação, né? Eu prezo muito por isso, né? Eu falo assim, poxa, não tem nada pior que você estar trabalhando num projeto, numa iniciativa, e você não saber para que aquilo serve, né? Então, você olha o seu pedacinho, mas você não enxerga, né, a amplitude maior. Então, eu me preocupo muito com isso. Falo, cara, qual que é o contexto disso, né? Onde é que isso aqui vai mexer depois o ponteiro? E pode ser um ponteiro de receita, pode ser um ponteiro de satisfação do cliente, pode ser um ponteiro de share de mercado, pode ser... Mas acho que você dá esse contexto é importante, né? Então, quando eu comecei a trabalhar e entender um pouquinho mais desses aspectos, acho que eu melhorei como líder, né, e tento melhorar. É uma jornada também, não vou dizer, né, que eu sou um líder perfeito, estou longe disso, e que também, né, dentro da própria Elo, outras empresas que eu trabalhei tinham um ambiente super perfeito. Isso acho que é incremental, é evolutivo, é uma jornada muito grande, mas acho que eu tento fazer muito desse equilíbrio, sabe? Então, a proximidade me ajuda, né, para entender um pouquinho do contexto, mas também acho que a proximidade ajuda para que as pessoas, né, os times tenham o meu contexto, que às vezes, né, por eu ter um contato um pouco mais estratégico, né, dado a minha função, né, não porque sou diferente dos demais, mas a minha função, ter um contexto um pouco mais estratégico, mais amplo, ajuda um pouquinho também a pessoa falar assim, caramba, meu propósito do que eu estou fazendo aqui, pô, vai mexer dessa forma, tal. Então
Então isso tem ajudado bastante. Isso é bem importante, né, Adriano? Que eu até queria puxar esse gancho, porque a gente comenta, né, de um aspecto, até uma curiosidade, de um podcast que a gente assistiu do Edu, né? Quando você fala de fragmentar, pegar os pedacinhos do Eduardo e expandir, que cada ente dentro da cadeia, né? Cada colaborador é um pedacinho, é um bracinho seu, que essa construção é o que faz, né, a sua visão de negócio ser aplicada. A comunicação é super importante, né? E aí, né, a gente até estava conversando aqui nos bastidores sobre o bordãozinho do Edu, né, que é o compre batom, e que a gente usa bastante, né, Adriano, aqui na Biz, né? É fundamental a gente ter essa transmissão de mensagem ali, né? A conexão do estratégico com o dia a dia é fundamental, né? Então, realmente estabelecer essa via aí de comunicação de mão dupla, né, é fundamental. Ponto que a gente vê também, usa muito, né, a repetição das mensagens, trazer sempre as diretrizes são muito importantes, né. Agora, você falou de performance, Edu, diante de tudo que você tem de experiência e que você utiliza lá na Elo hoje, o que você considera como características para uma equipe de alta performance, né? Isso é um tema que a gente preza muito aqui na Biz, a gente fomenta muito, né? Para a gente, até no meio onde a gente está inserido, né? Como você falou, missão crítica, então a gente tem que ter a melhor performance possível, né? O que você vê, assim, né, ao longo da sua trajetória, de características importantes para ter um time de alta performance? Legal. Eu acho que isso é bastante amplo, sabe, Adriano? Às vezes a gente fala de performance e quer ir puramente nos indicadores da operação, do que está acontecendo na plataforma. Óbvio que isso é importante e é um componente, né, para te dar um termômetro, mas você precisa ir se cercando de outras informações ali para entender performance, né? Então, vou começar talvez do mais tecnológico, né? E depois acho que estender um pouquinho para outros aspectos que eu vejo que ajudam a gente a falar de um time de alta performance. Primeiro, acho que eu sinto um desafio. Acho que ele vem reduzindo, mas ainda sinto um desafio, principalmente nos times de tecnologia, para fazerem a sua gestão de tecnologia por indicadores. Geralmente o pessoal já quer, né, partir mais para execução e resolver um problema que está latente, ou uma entrega, algo que está chegando e tal. E um pouco do aspecto dos indicadores que ajudam a tomar melhores decisões, eles ficam um pouquinho de lado ali, né? É natural, como eu disse, eu também já fui desenvolvedor, eu já tive pressão de entrega na cabeça, então assim, eu sei como funciona essa dinâmica aqui. Quando fala que tá pronto, falta 20%, né? Só falta testar só. Só falta testar. Já está funcionando e tal. Então eu acho que eu tenho tentado ultimamente ajudar um pouquinho os times a terem uma visão um pouquinho mais ampla, né, do ponto de vista de onde os indicadores talvez consigam ajudar esse dia a dia, até para o dia a dia deles ser um pouquinho melhor. Vou usar um exemplo prático na Elo, né? Quando eu cheguei, já tinha muitos indicadores, mas a analogia que eu faço assim, parecia, sabe quando você entra num Boeing, que assim, cara, tem milhões de reloginhos ali e tal, eles falam, caramba, não sei para onde olhar direito para ver se a nossa performance está legal ou não está legal. E a gente deu meio um cavalinho de pau, falou assim, pessoal, talvez como a gente ainda está evoluindo a cultura de trabalhar por performance de indicadores e tal, talvez seja melhor a gente dar um passinho para trás, né? E talvez para a maturidade que a gente está e onde a gente quer chegar, talvez a gente não precisa de um dashboard, de um cockpit de um Boeing, talvez o do carro. Se eu souber ali a RPM, né, a velocidade que eu estou para não tomar uma multa, se a gasolina chega e se a temperatura do motor não vai queimar aqui, já, né? Então, se a gente chegar numa boa profundidade disso daqui, vai funcionar bem. Eu usei 4 indicadores aqui de velocidade, RPM, gasolina e temperatura, porque a gente adotou o DORA, o Fork Metrics ali, né, do Accelerate. Ficou famoso pelo Accelerate e tal. Exato. Então a gente falou assim, pô, legal. Se eu entender time to market, como é que eu estou na velocidade de colocar novos produtos no mercado, se eu entender meu deploy frequency, né, o produto não está ficando muito estocado ali e tal, esse tipo de coisa. Se eu entender como eu chego na produção, né, então a qualidade na qual eu coloco as coisas em produção. E obviamente, como sempre existirão falhas, quão rápido eu me recupero das falhas, já tem aqui um bom caldo, né, tem um bom caldo para a gente trabalhar aqui. Então a gente começou muito, né, a trabalhar nisso dentro das squads. Novamente, é uma jornada, né? Então
você começar a embutir isso, né, na cabeça dos times de tecnologia, eles veem onde é que está o mexendo no ponteiro. É uma jornada, mas a gente já vem vendo evolução relacionado a isso. Tem os aspectos da operação em si, então aí entra mais no hard performances ali mesmo. Pô, como é que está a minha disponibilidade, como é que está meu tempo de resposta, né? Como é que está a saúde da minha aplicação e tal. E aqui, Adriano, acho que eu vou colocar um outro lado que ajuda muito também na performance dos times, né? Depois de um tempinho ali na Elo, eu entrei para cuidar da tecnologia, depois de um tempinho a gente aproximou produtos de tecnologia de uma forma talvez mais hardcore do que o ágil, né? Porque o ágil é para isso, né? Aproximar as disciplinas. Mas a gente falou assim, putz, vamos fazer uma configuração que a gente vai aproximar, inclusive, na estrutura organizacional. Então a gente trouxe para a mesma gestão, produtos e tecnologia, né? Para mim, um outro aspecto de performance é quando a tecnologia começa a parear melhor com a área de produtos e negócios e começa a ter uma influência maior do ponto de vista de como as coisas serão construídas, sabe? O ágil prega muito isso, mas eu acho que pelo menos, né, nas empresas que eu passei, e eu vejo conversando com alguns colegas, né, que a gente ainda não está naquele nível de excelência, né, que tudo funciona como a metodologia prega, né? Então, para mim, esse pareamento, né, por pareamento eu digo, o nível de discussão de negócio e tecnologia, a tecnologia deveria estar bem inserida nos desafios e falar assim, puxa, talvez a solução, se você for mais para cá, a gente vai ter uma eficiência, ou vamos entregar mais rápido, ou vai ser mais barato, X, Y, Z. Assim como eu adoraria que também minha galera de produtos falasse um pouco mais de tecnologia, né? Se eles conseguissem também falar assim, e desafiar um pouquinho, desafiar no bom sentido, né? Uma provocação saudável para sair com algo construtivo, cara, eu acho que isso mexe bastante na performance dos times, sabe? Então, eu enxergo esses aspectos, né, aspectos mais puros tecnológicos, mas eu acho que quanto mais fluência, né, as pessoas tiverem para falar de negócio, e aí cada um dentro do seu expertise fazer uma contribuição, mas no momento zero, sabe? Naquele momento que você ainda está pensando, você está no inception, você está na prova de conceito, eu acho que isso traz uma performance mais acelerada, vamos dizer assim. Não tira o desafio que, tipo assim, medir isso não é fácil. Então, assim, cara, a gente ainda tenta direto. Puta, como a gente mede esse tipo de coisa? Fork Metrics dá um bom cheiro? Dá um bom cheiro. Ele é suficiente para você falar assim, cara, essa squad, essa tribo e tal, tá na máxima de sua performance? Ainda não, porque os aspectos são mais amplos que tecnologia, né? Então, esse é um desafio, assim, que eu confesso que eu ainda não achei o segredo da Coca-Cola, mas a gente vai tentando no dia a dia, né, testando modelos para entender como é que a gente chega lá. Recentemente eu vi no LinkedIn, né, um comentário como transformar um bando de dados em um banco de dados, porque primeiro você metrifica tudo, né, mas aí quando você tem toda aquela informação na sua frente, tá, e agora? O que eu faço com ela, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, né? Também. Identificar essas informações e o que eu trabalho, o que essa informação me traz, que eu preciso trabalhar sobre ela, né? Exato. O que eu achei incrível no comentário do Edu é essa humildade também de uma empresa do tamanho da Elo e entender que menos é mais ali, né? O Adriano também, né? A gente discute muito isso, ele traz um conceito que as empresas estão começando, né? Tem aquela visão de futebol de criança, né? Você tá lá, você não sabe qual que é o placar, sabe se tá chutando a bola pro gol certo, tá lá, tá tentando resolver um problema, e aí, no momento, você vai ganhando corpo, né? Ganhando mais time, colocando mais processos, governança. Só que chega também um ponto crítico, que é vamos dizer assim, o over KPI, né? Você ter, coloca um monte de sensor, igual você falou, um cockpit de um Boeing, começa a apitar, começa a alertar, e aí você tem que voltar para entender o que de fato muda ponteiro, o que muda o resultado. Eu fiquei bem impressionado com essa humildade e essa mudança que você aplicou, que para mim, essas métricas, principalmente o Dora Metrics, né, que foi pelo Google, na questão de tecnologia, é o necessário ali para você conseguir gerir bem, né, e aplicando os KPIs, adicionando KPIs que vão fazer sentido para o negócio, né, Edu? Esse ponto é muito importante, porque às vezes você tenta ir já no perfeccionismo da coisa, e aí você se perde, e aí daqui a pouco isso aqui virou o seu problema, né? Então você não sabe onde ver, o que está apitando e tal, o negócio está ficando um pouco de lado, né? A tecnologia está ficando um pouco de lado, então acho que, bom, tudo é equilíbrio, né? Então, assim, mas geralmente, né, o ser humano ele é muito, né, pendular, né? Então alguma coisa não está funcionando aqui, a gente já quer dar um cavalo de pau, você vai para o outro lado, aí você vai. Então acho assim, cara, onde é o ponto de equilíbrio? E aprender diariamente. Pô, daqui a pouco talvez o Dora já não seja o suficiente, eu já preciso entender
Temperatura do óleo do motor, bacana, adiciona mais um. Mas é mais fácil você ir incrementando, pegando maturidade, já estou seguro aqui, incrementando mais coisa, você abre aquele, né, e aí vai tentar, então, pelo menos é o caminho que a gente está seguindo, e eu tenho visto que tem funcionado melhor, sabe, dessa forma. E até puxando o gancho disso com a IA, né, fazendo até a provocação, sua visão, assim, a visão de vocês, né, IA é hype, IA vai substituir o desenvolvedor, vai substituir o designer, como que é a sua visão sobre isso aí? Eu acho que a IA está no hype. Ela está no hype. Então, assim... bom, eu tenho um tempinho já, né, de carreira, né? 30 e poucos anos de carreira. Eu estava, né, até no café comentando aqui com o Adriano, com o Cauã, eu falei assim, eu já passei por algumas hypes, né, no mundo de tecnologia, né? Então, bolha da web, 2000, Bug do milênio, SOA, né? Todo mundo lembra, SOA ia resolver o mundo, bug do milênio, né? Reengenharia, então tudo era reengenharia e tal, esse tipo de coisa. Agora chegou a IA. Eu não quero falar hype, mas está no hype, porque assim, é óbvio que assim como a internet, assim como quando chegou o cloud, assim como chegou algumas outras coisas, é extremamente transformacional. Mas eu também, como executivo, eu preciso ter o pé no chão de tipo assim, legal, se a gente não escolher bem onde usar, como usar e tal, a conta vai ser cara e eu não sei se o benefício que a gente vai ter é proporcional ao investimento que a gente tá fazendo. Então, quando eu digo está no hype, é porque eu estou vendo, né, uma aceleração gigantesca. Aliás, eu tenho tentado trazer um pouco de calma para os meus times, né? Porque, Douglas, diariamente você vai abrir lá a sua internet e você vai ver, cara, lançou uma nova agora. Amanhã tem uma que já é melhor que essa, que é melhor. Cara, não vai dar para a gente fazer o catch-up disso. Não, a gente não vai conseguir acompanhar essa velocidade. Por outro lado, falar que não é um movimento transformacional que vai mudar, né, as empresas e a forma como a gente encara serviços, soluções, experiência e jornada do cliente, experiência e jornada dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, acho que você virar as costas para isso é um erro assim grotesco, né? Então, novamente, onde é que a gente acha esse equilíbrio aqui? Vou puxar um ponto da performance e depois respondo, né, se vai substituir e tal. Eu estou muito interessado, focado agora em Agentic AI. Então, putz, legal, acho que a gente teve muito o começo, a fase dos prompts, super bacana, continua evoluindo, muito importante, mas a gente está no momento agora de entender os agentes de inteligência artificial e talvez onde a gente começa a colocar isso, né, de uma forma um pouquinho mais inteligente mesmo, né? Uma parte dos planos que a gente está desenhando ali, dentro das squads para trazer performance, é eu misturar um pouquinho, né, dos meus colaboradores com alguns agentes de inteligência artificial. Então, por exemplo, né, quando eu digo, o meu engenheiro, ele gosta de focar ali, de resolver um problema, desenvolver um produto e tal, mas às vezes ele não quer tanto olhar para o Fork Metrics, porque e se eu colocar um agente do lado dele que vai ajudá-lo ao ler os Fork Metrics, fala assim, putz, cara, talvez no seu backlog seja melhor agora você resolver um débito técnico aqui, porque isso daqui vai te trazer uma velocidade de time to market muito maior lá. Cara, show de bola. O cara não precisou parar para olhar indicador, para fazer uma análise de onde está impactando, para ele fazer uma priorização. Putz, show de bola. A gente tem um case prático lá que está acontecendo agora. Daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Então, a gente usa SonarQube, provavelmente vocês devem usar alguma coisa parecida, e lá aponta, né? Olha aqui, então você tem determinadas vulnerabilidades, aqui você está usando XYZ e tal. Sempre foi uma dor, né? Porque, cara, ele, né, plota lá. O que a gente começou a fazer? Começou a plugar o agente, né, no SonarQube e fala, olha, lê tudo que está saindo aqui e já propõe as correções diretamente, enquanto o engenheiro está focando lá no código para o negócio e tal. A gente conseguiu, né, a gente impôs lá uma regra, tipo assim, ó, pessoal, se o score do SonarQube não tiver em tanto, não sobe para produção. Cara, coisas que eram de 40 horas, 50 horas estão sendo resolvidas pela inteligência artificial em 2, 3 horas. Então, olha só, não só eu tirei o overhead, né, do engenheiro de ter que pensar nessas coisas que são mais técnicas e que estão, obviamente, incomodando, né, débitos técnicos, vulnerabilidade e tal, então ele está focando mais no negócio. Como eu estou mais seguro de que a operação de tecnologia está melhorando, porque tudo que acontecia antes lá, que a gente entrava em produção, vendo assim, puxa, né, qual que é o apetite ao risco e tal,
Sua régua... Zerou. Então, assim, melhor dos dois mundos aqui, né? Eu dei um exemplo de um agente para engenharia, mas a gente também está pensando num agente, né, próximo a produtos. Então, eu imagino que daqui a pouco a Squad vai ter humanos e alguns robozinhos ali, né? Quando eu digo produtos, né? O cara de produtos também está muito focado em negócio. Então, eu falei, cara, qual que é a próxima feature? Como é que o meu cliente está sentindo evolução, meu parceiro e tal. Mas vocês sabem, né, cara, escopo de produtos também precisa olhar para P&L, precisa olhar para receita, precisa olhar para as metas da empresa e tal. Pô, legal, se um agente aqui do lado começa a falar assim, putz, nesse momento aqui você está priorizando uma feature, uma evolução, mas na verdade talvez a gente precise olhar aqui porque a receita não está chegando e a meta está se distanciando. Talvez nesse momento é melhor focar no go-to-market ao invés de evolução de produto. Então, sabe, para ajudar nesse contexto, para mim isso vai também colocar num próximo patamar de performance, sabe? Se vai substituir, Douglas, eu acho que não. Eu acho que vai abrir espaço para que de fato as pessoas coloquem mais o seu tempo numa inteligência mais criativa, mais disruptiva, mais foco no negócio, mais tempo para conversar com seus clientes, mais tempo para conversar entre os times e tal. Eu acho que nesse momento é muito tirar esse overhead, que eu não vou chamar nem de operacional, porque acho que algumas coisas que eu comentei aqui com vocês são extremamente estratégicas. Total. Né? Se olhar o P&L, se Risco, olhar a evolução, tal, se olhar risco, elas são extremamente estratégicas, mas elas abrem campo, né, para que as pessoas usem seu tempo de uma outra forma. Agora, nítido para mim que vai acontecer no V0 você não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas você vai ser substituído por um cara que sabe usar a inteligência artificial melhor que você. E se você tem que ter uma preocupação nesse momento, eu acho que é essa, né? Eu sempre lembro, né? Tinha uma piada bem tosca, né? Duas pessoas na África e estava chegando um leão. E aí um cara saiu correndo e o outro estava amarrando tênis, né? Falei assim, você tá louco, tal? O leão vai te pegar. Falei assim, cara, ele vai pegar se for mais lento que você. Se eu andar mais rápido que você, ele vai pegar você. Cara, eu sei que a analogia é super tosca, mas hoje, se você não estiver, né, tão apto ou capaz ou acompanhando aonde a inteligência artificial pode ser inserida no seu dia a dia, sim, eu acho que sim, há um risco de que alguém no mercado pode chegar na sua frente. É uma boa definição, né? Então, a inteligência artificial não vai substituir o profissional, vai substituir o profissional que não utilizar a inteligência artificial, né? Então, o profissional precisa utilizar a inteligência artificial, né, no seu dia a dia. Mas, Edu, um ponto que assim, a gente até discute muito, conversa com outros executivos, como implementar, dar o primeiro passo, né? Você comentou sobre os agentes, a estratégia da Elo foi criar uma vertical, criar um departamento, né? Nem que seja um núcleo ali para cuidar desses agentes, como lá atrás a gente falava de RPA, as automatizações, ou deixar um pouco mais autônomo, né? As áreas terem suas próprias iniciativas e criar os seus próprios agentes. Como é que você está construindo isso lá? Começou mais autônomo e autônomo com necessidades bastante concretas ali da utilização da inteligência artificial. Então vou usar um exemplo, né? A gente embarcou num projeto que foi super desafiador, que a gente reconstruiu o nosso core tecnológico da autorização. Então para isso tinha uma necessidade de eu entender as regras de negócio, né, da plataforma legada, vamos dizer assim, para a reconstrução da nova. Bom, acho que não é segredo, e acho que todo mundo passa um pouco disso, nem tudo estava 100% super documentado, acessível e tal. Então acho que o primeiro uso que a gente fez, ele foi extremamente tático, de falar assim, bom, lê a plataforma legada aqui e me gera as especificações do que eu preciso construir do outro lado, né? Óbvio, isso aqui não foi feito da forma tão fria assim. Tinham pessoas que conheciam da plataforma e foi complementando esse conhecimento. Mas sim, teve uma aceleração gigantesca, né? Porque a gente já conseguiu trazer. O segundo foi, quando eu comecei a construir, a gente colocou a inteligência artificial para falar assim, a cobertura de tudo que eu fiz está representando tudo que está aqui? Então acho que a gente começou muito assim, dessa forma, saltamos daí para entender um pouquinho de produtividade do engenheiro, então os copilots da vida, esse tipo de coisa. E começamos a arranhar um pouquinho, tipo assim, legal, mas onde eu posso usar isso para o meu cliente final, para o meu portador do cartão de crédito, do cartão de débito e tal. Então, como produto, né? Como produto mesmo, né? E aí a gente começou também numa trilha que acho que é muito, muito presente no que eu vejo das empresas atualmente, de
um assistente, um concierge, né, alguma coisa que consiga ajudar no uso de benefícios e tal. A gente começou a pincelar muito, muito por aqui. Até então, essa forma mais autônoma, acho que ela veio funcionando, para mim, acho que até cerca de uns 2, 3 meses atrás, sabe, Douglas? Foi quando eu vi esse aumento exponencial de que diariamente sai alguma coisa. E aí imagina, né, com um time, né, como os nossos, de dezenas de pessoas, cada um traz uma ideia nova todo dia. Então agora a gente está num momento que a gente está repensando um pouquinho, que eu acho que a gente precisa quebrar em 2 trilhas. Uma que vai ter que ser um grupo que analisa, né, o que está saindo, para o que a gente vai utilizar e tal. E aí esse grupo meio que institucionaliza, fala assim, olha pessoal, o que está na nossa prateleira para usar é isso daqui. Cria governança, né? Cria governança, porque começou a ficar meio fora de controle, né? Então, como eu disse, todo mundo talvez, né, sai ali da Elo, tá conversando com algum colega de trabalho, tá dando um Google, tá sendo, né, sei lá, próprias redes sociais recebendo informação e quer testar alguma coisa. Então, acho que primeiro, tem um problema da governança, né? Acho que, como eu disse, né, na indústria de missão crítica, o regulatório é muito forte e, obviamente, a operação demanda muito, né, questões de risco, de compliance, esse tipo de coisa, então você precisa ter uma análise ali por trás. A segunda, eu digo muito assim, a gente vai ter que, daqui a pouco, começar a ver os aspectos de FinOps disso daí, porque também eu tenho certeza que a conta chega, né? Então, se você não escolher, talvez, os casos corretos, as plataformas corretas, né, as LLMs corretas, né, porque tem LLMs agora que começam a se especializar, né, mais para o mundo de tecnologia, de negócios, de fraude e tal, XYZ. Talvez você comece a se cercar de muitas coisas, mas obviamente depois você vai ter um impacto que você precisa medir, que é o impacto financeiro disso, versus o investimento do retorno que você está tendo desse tipo de coisa. E aí a gente viu esse movimento acontecer no on-premise para cloud, né? Foi a conta veio, cara. Explosão, né? Por isso que eu digo, né, estar no hype. Acho que a cloud passou por estar no hype também, e aí todo mundo começou a fazer assim, não, vamos para cloud, mas eu vou da minha forma, né, os processos de lift and shift, que a gente chama, né, vou para lá. Na hora que você viu a conta, fala, nossa, volta, né, então, eu acho que tem que ter inteligência, né, relacionada a isso. Então a gente está exatamente nesse modelo, nesse momento, sabe, Douglas? Começou mais freestyle, começou mais autônomo e tal. Eu acho que agora a gente fala assim, talvez a gente precise governar um pouquinho. Mas eu também não vejo, assim, o que eu não gostaria, né? Definir uma área que serão os gurus que ficam ali, né, num aquário igual esse daqui, né, e definem as regras. Eu queria que essa coisa fosse um pouco mais orgânica, sabe? Que esse time fosse até rotativo, multidisciplinar, porque eu acho que essa inteligência mais coletiva, dificilmente você vai ter 3 pessoas que estão dedicadas a 100% disso aqui. Cara, a necessidade, né, de cada um que está ali no salão, ou no remoto ali, ela é muito diversa, né? Então acho que vai funcionar um pouquinho mais dessa forma. A gente está exatamente nesse momento tentando desenhar essa transição. E é legal porque esse ponto, porque de fato ela vem para democratizar, né? Então, o cara de produto que antes tinha um desafio para construir algo que é uma linguagem de programação, um conhecimento muito específico, se ele conseguir com um prompt muito bem feito e dar clareza, ele consegue o resultado final, né? Então, se ele limitar isso a uma área que vai ficar concentrado, eu também compartilho dessa visão que fica muito limitado, né? Demais, né? Você limita muito a capacidade. Isso é um pouco do conceito das áreas de inovação, né? Um tempo atrás, as áreas de inovação eram muito desse jeito, né? Cria uma área de inovação, mas aí a inovação fica incubada naquela área e ela não se espalha, né, pela companhia, né? Então, de fato, esse contato de entender, né, o que acontece no dia a dia dos desafios versus o que vem acontecendo no mercado, é difícil você centralizar muito isso, né? Você sempre vai ter uma visão parcial das coisas, mas não dá, né? Acho que do dinamismo que a gente tem hoje, concorrência, tudo que está chegando, as fintechs, startups, mudanças regulatórias e tal, você não tem esse tempo de, não, agora eu resolvo esse pedacinho, depois as coisas não são seriais dessa forma, né? Elas precisam ser muito mais paralisadas. Então eu acredito, mas de novo, acho que a gente vai experimentar alguns modelos aqui, que esse grupo tem que ser um pouco mais flutuante, sabe? Nessa forma eu acho que vai funcionar melhor. Mas talvez daqui a alguns meses a gente possa voltar na conversa e falar assim, pessoal, esse caminho não deu certo, esse caminho era mais para cá, era mais para lá. Ou a própria inteligência artificial pode nos dar uma dica melhor, né? Fala, não, faz desse jeito aqui, então a gente já pode começar usando dessa forma. Boa. O Edu, indo agora para um tema, acho que é legal, é o tema, poxa,
tem que fazer a pergunta, né, pro executivo, especialista da indústria de meios de pagamentos, para a gente voltar da cartão. A gente recebe muita, por ser uma empresa também que nasceu com DNA de cartão, né? Pô, e o Pix, né? Então, fala do Pix, qual que é o futuro das tecnologias? Cara, como que você está enxergando o futuro dessas interfaces novas que estão vindo, né? O Pix movimentando 24 trilhões, né? Sendo já um meio de pagamento preferido. E essas novas tecnologias, que inclusive tem cases legais, acho que você trazer com Drex, né? Acho que a Elo vem participando fortemente disso, né? Junto com o Banco Central. Como é que está essa visão sua da Elo ali sobre essas novas tecnologias de pagamento? Bacana. Bom, eu acho que meios de pagamento ele vem vindo numa evolução, né? E não é de hoje, né? Então acho que e o Brasil acho que é um celeiro muito forte relacionado a isso, né? Acho que o Brasil tem uma característica de inovação e evolução tecnológica muito forte. Claro, também derivado, né, dos desafios que a gente vê no país, né? Então a gente sabe que a gente tem um índice, né, de tentativas de fraude, esse tipo de coisa alto. Então nos obrigou a ter avanços tecnológicos e a tecnologia a ser uma alavanca, né, para resolver essas situações. Por outro lado, olhando o copo cheio, acho que isso nos impulsionou a ter uma das tecnologias, né, mais avançadas, né, do mundo mesmo, né, relacionado a meios de pagamento, né. Então vem evoluindo de uma forma bastante acelerada e acho que Pix é mais um capítulo disso, né. Então surgiu 2020, a gente está falando, né, de Pix começando a entrar, vocês têm visto, né, a jornada do Pix ali, né, as evoluções do próprio Pix. Eu confesso que eu vejo com bons olhos, que para mim, eu acho que quanto mais a gente tiver na linha de democratização e opções, né, para os clientes a utilizar diversas formas de meios de pagamento, o que seja o mais aderente para a sua necessidade naquele momento, melhor. Então acho que aqui a gente primeiro precisa pensar na ponta, precisa pensar no cliente, precisa pensar no comprador e no vendedor. Eu acho que para mim, ter mais opções, excelente. Óbvio que, né, quando a gente tem a entrada de um Pix, né, e toda essa expansão que ele vem tendo, você tem impactos, principalmente, né, falando da Elo, em alguns segmentos de negócio nosso, onde a gente mais percebeu no débito. Então, efetivamente, né, o Pix ocupou um espaço do débito aqui. Isso aconteceu de uma forma um pouquinho mais... um pouquinho maior nos primeiros anos. Hoje a gente já vê uma estabilização. Então, assim, a gente vê que essa curva me parece um pouquinho mais estável. Mas sim. Porque a experiência do cartão ainda pro débito é melhor do que o do Pix, né? Na hora de você aproximar. O Pix hoje ainda tem uma fricção, né, de experiência para utilização, né? São instrumentos diferentes, né? Por isso que eu digo, eu acho que talvez em determinado momento o débito seja melhor, talvez em determinado momento o Pix seja melhor. Então, para mim, fornecer essa capacidade, né, do cliente entender. Mas acho que aqui, daqui a pouco eu volto nisso, né, que acho que tem um trabalho para a gente aculturar o cliente do qual instrumento é melhor em que momento. Então, novamente, eu acho que há espaço para abertura de novas tecnologias, novos meios de pagamento, mas a nossa responsabilidade enquanto indústria é essa. Como é que eu protejo, né, o meu cliente final, né, o meu consumidor? Como é que eu garanto que o vendedor também está dentro desse ecossistema, né, tendo o seu recebimento acontecendo e tal? Como é que eu protejo compradores, vendedores e as instituições também, né, que estão liquidando essa transação, ou com relação a fraudes, né, engenharia social, esse tipo de coisa. Então, para mim, eu enxergo muito uma responsabilidade, uma corresponsabilidade da indústria de meios de pagamento e do Banco Central e dos reguladores, de a gente caminhar nesse sentido de trazer robustez. Mas, novamente, eu acho que há espaço para todos os meios de pagamento e, obviamente, vai existir uma melhor escolha para cada caso de uso, né, para cada momento da sua vida ali que você esteja. A gente vem se posicionando muito da seguinte forma, Douglas. Ela é muito boa, né? O nosso DNA, né? A gente é muito reconhecido por cartões, né? Mas o nosso DNA é aproximar compradores de vendedores e por fazer uma boa liquidação dessa transação. Quando eu digo uma liquidação rápida, segura, com garantias, com instrumentos, né, no qual você esteja protegido, o ecossistema esteja protegido, né, então essas partes estejam protegidas, né. Então a gente chama o cartões, né, não sei se isso é tão conhecido no mercado como um todo, mas um arranjo de 4 partes, né. Então você fala do cliente, né, do portador do cartão, do lojista, dos credenciadores e do banco emissor, né. Então eu acho que assim, se a gente aproveitar a robustez que a gente já vem tendo de indústria para cartões, para
para trazer toda essa parte das garantias, segurança, robustez, de antifraudes, para também outros meios de pagamento, excelente. Porque acho que a gente está conseguindo melhorar do ponto de vista do ecossistema, né? Então, sim, para a gente, Pix é algo que comeu uma boa parcela ali quando a gente fala, né, de share de débito e tal, esse tipo de coisa. Isso não aconteceu só com ela, então estou falando da indústria de cartões como um todo, mas a gente está enxergando isso como outras possibilidades de como a gente pode ajudar a trazer essa robustez todas que a gente já tem dentro do mercado de cartões para um novo instrumento. Que normalmente, do ponto de vista tecnológico, eu acho brilhante, né? Tem sua evolução e, obviamente, tem os seus desafios, né? Assim como cartões teve no passado, mas eu acho que do ponto de vista, né, do ecossistema global, excelente. E surgiram outros, né? Então, acho que você deu o exemplo do Drex, né? Então, o Drex já é o real digital programável, né? Então, baseado em tecnologias de blockchain, de tokenização, de smart contracts, né? Então, você vê uma próxima onda de evolução aqui. A gente fez um case bastante legal, né? Que tá dentro do piloto, né? Com o Banco Central lá. A gente tem um consórcio com a Caixa Econômica e com a Microsoft para esse piloto. E a gente fez uma transação simulando o mercado imobiliário. Que, obviamente, né? A Caixa super reconhecida, né, do ponto de vista de geração de financiamentos para mercado imobiliário, então casou muito com o conhecimento de negócio que ele teve, mas a gente fez, né, uma trilha completa, né, de uma venda de um imóvel, né, então Douglas vendendo um imóvel aqui para mim, então simulamos a quitação de uma dívida que o Douglas tinha do imóvel, porque antes de passar ele precisava quitar, toda a parte de transferência, tarifas e emolumentos que isso acontece, tem a parte do meu pagamento para o Douglas, mas o meu pagamento estava atrelado, eu abri um financiamento com a Caixa Econômica Federal, até que tudo isso terminasse e a transferência do imóvel acontecesse. Então, isso de uma forma 100% digital. Então, ninguém tendo que ir em cartório, né? Como eu gosto de dizer, a experiência digital para mim é você fazer tudo do sofá. Então, sabe, você está do sofá ali, né? Então, um piloto, né, uma segunda fase do Drex, junto ao Banco Central, mas você pode entender já as capacidades que isso passa a ter, né? Então, um dinheiro programável, então ajuda na experiência, obviamente, ajuda na segurança, né? Então, você não vai ser prejudicado porque eu não vou te pagar, depois eu te pago, não recebo, ou eu te pago e entendo que tem uma dívida lá atrás, então você sabe, né? Esse é o desafio até engraçado, que esse é um problema que não é um problema financeiro, né? A gente tá falando de Drex, mas que até hoje é impensável, né? Você fala, poxa, você vai vender um carro, né? Você fica sempre naquilo, né? Eu passo o nome ou eu recebo o dinheiro primeiro, o que eu faço, né? E o Drex é o que você falou, né? Com o Smart Contract, esse case aqui muito legal, acaba resolvendo um problema que não é um problema financeiro, é um problema de confiança, né? Exatamente. E em contrapartida, eu acho que ajuda também a gente ter uma rastreabilidade melhor. Então, sonegação, esse tipo de coisa, que no final das contas prejudica o nosso país também, né? Então, você consegue ter uma amarração completa ali. Então, eu vejo com excelentes olhos, né? Para mim, uma próxima evolução aqui. Assim como, né, a gente está falando talvez de evoluções mais voltadas, né, para que o Banco Central, o regulador, está colocando, mas a indústria também tem, né, colocado bastante coisa relacionada a isso. Então, stablecoin é algo que está pegando uma temperatura alta, né? Eu tenho sentido um pouquinho, né? Então eu tive na Money 2020, um mês atrás, mais ou menos, muitas agendas de stablecoin, né? Uma das agendas era interessante, fala assim, ó, se a sua... por que você deveria ter uma estratégia de stablecoin? Então falava um pouquinho, então sabe assim, ficar com o radar ligado. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas você vê que esse campo de blockchain, smart contracts e tokenização, ele é alicerce, ele é fundação para muita coisa que ainda pode chegar aqui em meios de pagamento, sabe? E é muito legal, Edu, que eu vou falar na minha visão e ver se você compartilha, a gente conversa um pouco disso, mas isso aconteceu não com só a indústria financeira, né? A gente pega o mercado de mobilidade, cara, você tinha um táxi agora, você pega seu carro e gera mobilidade, né? Você tem a indústria hoteleira ali de hospedagem, você tinha hotel, agora você gera hospedagem também através de plataformas ali. Então, a descentralização, que é a retirada de intermediários ali, isso é natural por conta do avanço tecnológico, né? E eu vejo que cada vez mais as empresas, e aí voltando para o nosso campo financeiro, está se posicionando não mais como um meio de pagamento, e sim como o ciclo completo do pagamento, né? E eu vejo também um movimento parecido na Elo, né?
Hoje vocês não têm mais só a parte da captura, né, essa garantia de transação. Você tem serviços de segurança, né, você tem outros serviços, outras features que você vende para a cadeia como um todo, né? Sem dúvidas. Essa expansão ela é necessária, né? Ela começa com adjacências, né? Então, por exemplo, começou com serviços de segurança e tal, mas depois, concordo com você, você vai começando a entender outras propostas de valor que o seu expertise consegue estender para outras coisas, né? Então, um exemplo super recente, né? A gente está lançando uma plataforma de tokenização de carbono, então comercialização de carbono. Aí você fala assim, caramba, mas o que isso tem a ver com a bandeira, né? Bom, primeiro que acho que assim, a jornada dela, a gente está cada vez mais se demonstrando como uma empresa de tecnologia e menos só como apenas uma bandeira. Claro que bandeira e cartões continua sendo nosso core, a gente tem muita coisa para investir, continuamos investindo nisso, mas obviamente a gente está trilhando novas linhas aqui, né? E aí você fala, mas qual que é a similaridade disso? Novamente, você vai ter um comprador que necessita do crédito de carbono, alguém que está oferecendo crédito de carbono, uma liquidação por trás, né, dessa transferência dos carbonos, e o redor da segurança. Então fala-se muito em greenwash. Legal. Então quando a gente pega, né? Poxa, se eu pegar os antifraudes, as garantias do que era no mundo de cartões, como é que eu consigo aplicar isso agora para o mundo de tokenização de um ativo de carbono? Existem similaridades. Então a gente aproveita e potencializa essa expertise em novas vias de crescimento. Já estamos pensando mais amplo. Hoje estamos tokenizando carbono. Mas a plataforma, daqui a pouco, eu posso tokenizar veículo, posso tokenizar um imóvel, posso tokenizar um investimento, né? Então, são linhas onde a gente aproveita do core, do expertise, né, dos 14 anos que a gente tem relacionado ao arranjo de 4 partes, cartões, meios de pagamento, e você começa a expandir isso em outras linhas de atuação. Muito legal. Acho que eu compartilho muito com essa visão, né, de novo, né, não só estar exclusivo para o meio de pagamento, sim olhando a jornada completa, até porque você olha o Pix a gente fala o Pix é de graça, no final das contas o Pix é de graça para o cliente final, né? Para nós aqui é antifraude, é tecnologia, é disponibilidade, multa, é regulador, né? Então você tem que criar mais features e dar a questão de completude de soluções para que você consiga ter o cliente utilizando baseado no seu core, no seu DNA ali, no que você concebeu, né, o que a empresa, o seu negócio foi concebido, né. O Edu, acho que indo para um outro tema que acho que é muito relevante, que aconteceu recentemente, que foi uma fraude, né, que teve dentro do sistema financeiro. A gente sabe pouco ali, até porque sempre quando acontece algo nesse sentido, né, as empresas também buscam ali não divulgar tanto, até para não gerar uma crise, né, no sistema financeiro. Mas o que saiu na mídia, a gente entende que há uma evolução, até pelos aspectos que a gente estava comentando, né? Inteligência artificial, avanço da capacidade computacional, enfim, e N fatores que a segurança cibernética, né, o cybercrime também vem avançando. Como é que você está enxergando isso e dentro da Elo, né, para conseguir proteger, e como que você vê o papel do regulador também nesse formato? Eu acho que é uma colaboração, né, Douglas, quando a gente fala, poxa, a responsabilidade é só do regulador, a responsabilidade é só da indústria, a responsabilidade, né, eu acho que isso precisa ser uma colaboração. É uma luta diária, né, a gente sabe, então isso não tem fim. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui pensando em evoluir a indústria, negócios, esse tipo de coisa, tem alguém ali, né, pensando em como evoluir outros aspectos, brechas e tal, esse tipo de coisa. Então, eu acredito muito nessa colaboração, primeiro em compartilhar as informações, né, porque eu acho que talvez uma realidade que aconteça do lado A, diferente do lado B e tal, mas quando você soma esse tipo de coisa, você traz um pouquinho mais de robustez, né? Infelizmente, no aspecto mais tático, os investimentos em cyber vão precisar crescer, né? Então, é aquela coisa que você não sente falta até que você né, tenha um problema, e acho que ninguém quer ter um problema desse de fato, né? Então, e quando eu digo os investimentos, não estou só falando de investimentos financeiros, claro que isso daqui, né, é parte do jogo, mas o investimento do ponto de vista de, será que quando você está desenhando um produto ou um serviço, a gente não vai ter que começar a ter um olhar bem mais profundo sobre a cibersegurança relacionado a isso? Então, sabe, assim, às vezes, né, os MVPs e tal, você vai numa linha, não, vamos testar porque é negócio e tal,
Gente, mas a cabeça, talvez, nossa, de negócio já tem que ter assim. Mas já saiba que alguém vai tentar explorar alguma coisa nesse sentido aqui. Então, talvez... É um contraponto importante, né? De velocidade versus segurança, né? Super. E também enxergo que acho que a gente precisa trazer guarda-reios. Porque segurar a velocidade de uma inovação a gente não vai conseguir. Mas será que eu não consigo ajudar, né, o pessoal de negócios, de produtos, tipo assim, cara, pode ir sem medo, porque dentro desse perímetro aqui, cara, o máximo que pode acontecer é isso, e os executivos, todo mundo está bem alinhado com esses riscos aqui, né? Então, é difícil ter uma resposta só, porque acho que esse é um tema super amplo, né? Ele passa por discussão, né, de colaboração entre regulador e a própria indústria, passa por compartilhamento entre a própria indústria, né, e talvez algumas iniciativas onde a gente consiga discutir um pouquinho mais esses aspectos e fazer consórcios, né, um pouquinho maiores relacionados a isso, e passa na cultura do dia a dia mesmo, da gente entender que essa é uma realidade e que quanto mais, né, exposição você tenha, mais clientes, mais volume transacional, esse tipo de coisa, mais você atrai esse tipo de situação, né? É interessante, assim, que a gente discute muito aqui também, tem um dado que é alarmante, né, que saiu depois dessas notícias, são mais de 90% das fraudes tem o envolvimento de um insider, né? Acho que as empresas com as tecnologias, a própria cloud, ela te dá um arcabouço de segurança perimetral, né, os guarda-reios necessários para que a exploração do lado de fora aconteça com menos eficácia. Mas o crime organizado, a gente sabe que ele está em todas as cadeias, inclusive agora, né, nas instituições financeiras, uma vez que está também mais fácil, né, você abrir uma fintech, você abrir uma instituição de pagamento, uma SCD, está dentro do sistema financeiro nacional, né? Então, é o que você falou, não é só investimentos financeiros em tecnologia, mas até na parte de contratação, né, de você avaliar um candidato, cultural... Exatamente. Criar as três camadas de defesa, né, que são necessárias e acho que é importante esse ponto de colaboração, né? Quanto mais a gente conseguir trocar entre as empresas. Né? E eu acho que esse ponto que você colocou é importante, porque às vezes, né, assim, bom, obviamente, né, acho que todo mundo aqui trabalha em tecnologia há muito tempo, mas às vezes eu converso com pessoas, né, um pouco menos dentro do aspecto tecnológico, eu falo assim, gente, a maioria dos ataques não é um cara com capuz de madrugada, né, que achou uma grande brecha e tal, caramba, invadir a NASA e tal, não sei o que lá. Isso existe? Existe, mas olha, gente, é a minoria da minoria da minoria da minoria, né? Então, engenharia social, largamente engenharia social. Então, assim, né, como a gente tem na nossa vida no dia a dia, né, as ligações e tal, assim, a engenharia social é o novo conto do vigário, né? Exatamente. O conto do vigário. É um trote. Né? Mas é isso, os insiders, né? Então, é muito mais fácil, é muito menos oneroso você tentar vir por aqui do que você ter uma grande tecnologia sofisticada que vai invadir e tal, tipo de coisa. E assim, pessoal, quem quer fraudar vai tentar pelos caminhos mais fáceis, né? Então, de fato, Douglas, essa é uma preocupação muito grande, né? Então, a parte de recrutamento, a parte do Know Your Employee, você também ter no dia a dia ali, né, um bom equilíbrio entre a monitoração, os perímetros, mas obviamente você tem que dar espaço também para as pessoas trabalharem e tal. Mas como eu digo, isso é diário. Então, assim, como a gente falou que a inteligência artificial está diariamente evoluindo, infelizmente, né, as cabeças que estão pensando em fraude estão na mesma pegada ali, né? E a inteligência artificial acho que vem a acelerar potencializar isso, né? Potencializar. Maximizar. E aí eu fico pensando, né, porque às vezes, né, a gente faz aquela analogia, porque tem um outro passo que daqui a pouco vai chegar, que eu não tenho a menor ideia, mas a gente vai encarar. Imagina quando a computação quântica chegar também. Então, né, a gente sempre fala que a computação quântica, as senhas, as criptografias, né, poderão ser quebradas em minutos. Legal, sempre ouvi falar disso, mas imagina quando você juntar computação quântica com inteligência artificial. Então, probabilístico aqui, computacional. Então, recurso você vai ter, você tem a inteligência, né, se auto-aprendendo, cara.
talvez o Big Bang, né? Vai ter uma próxima onda aqui que eu não sei Não né, dá pra quanto saber tempo, ainda. mas que ela vai ser Mas que vai moldar muito até o formato que a gente tem hoje, né? Que já vem acontecendo de credencial, né? Usuário, senha. Será que você tem que ter usuário, senha? MFA, será que o MFA é o suficiente para isso? E com certeza vão gerar novos... tem empresas que estão pagando pela íris, né? Para ter a biometria, né, única de cada cidadão. Acho que vai ser interessante aí os próximos passos, né? Vai ser óbvio, vai né? ser Olhando o copo, né, meio cheio, terão esses desafios do ponto de vista, né, dos riscos, das fraudes da segurança, mas também eu imagino a capacidade de a gente gerar novos negócios, novos modelos, com conceitos diferentes, né? Como você disse. Talvez o conceito que a gente conheça hoje da credencial, né? Que a credencial sempre foi, né, alguma coisa que eu tenho, um plástico, um cartão, uma coisa que eu sei, uma senha, mas acho que o que eu sou, a biometria e tal, é onde talvez a gente tenha uma aceleração gigantesca de credenciais, né? A gente já vem evoluindo nesse sentido, mas talvez quando a tecnologia, né, der esse salto quântico, vamos chamar assim, vai ter um futuro bem diferente talvez do que a gente tem hoje, né? Tá acostumado. Então... Aí o Mark Zuckerberg tá acelerando isso, né, cara? Com a super inteligência, pagando salário contratando... O pessoal fala, pô, como que o Neymar ganha mais do que um cientista? Agora não, agora virou um jogo, Virou né, jogo cara? Ô, Edu, e já conectando esse tema, cara, você é um dos caras mais serenos, assim, na forma de falar, tranquilo, né? Um cara super íntegro e eu fico... Quando a gente fala de segurança, cara, pô, liderar a tecnologia de uma empresa que cuida, né, e tem a responsabilidade por uma cadeia de confiança gigante, é de tirar o sono, né? E assim, eu sei que você tem alguns elementos que você estuda, né, sobre estoicismo, enfim, outros. Cara, o que você gosta? Como que você se mantém ali, fala, pô, na paz, consegue dormir, acordar, e, pô, todo dia é gente querendo acabar com o negócio, interface nova de pagamento, algo que ameaça, porque todo dia tem algo que ameaça e tira um pouco do nosso sono, né? Como é que você se mantém ali nessa paz, nessa calma? Eu adoraria que fosse da forma que ele vendeu, né? Quem é esse que tá transparecendo isso? Tá falando de mim, né, Eduardo? Quem é esse aí, né? Eu adoraria ser mas não é trivial, né? Não é trivial. Eu acho que você tem que começar a se observar sobre vários aspectos, né? É claro que hoje, né, acho que todo mundo já passou por aquela discussão ou reflexão, fala assim, não existe mais vida pessoal, vida profissional, as coisas estão muito misturadas e tal. Eu tento desmisturar, não existe essa palavra, mas a gente segregar um pouquinho as coisas, porque eu acho que vai ter um momento que você precisa se centralizar um pouquinho, porque se você também não... Imagina, né, nós líderes aqui de empresas, né? Se você olha para o seu líder e ele está fora de centro, cara, dali para baixo descentralizado. É a ruína. É a ruína completa, né? Então, acho assim, eu tento observar um pouquinho mais dos aspectos pessoais de como eu me torno um melhor líder, também sobre esse aspecto da minha postura, de como eu me comunico e tal, esse tipo de coisa. Acho que a gente falou de alguns aspectos de liderança mais de dia a dia, mas acho que tem a comunicação não verbal também. Tem aquela comunicação que você não diz, mas você acaba, né, transferindo, né? Tem uma frase que eu acho que não vou lembrar direito, mas às vezes os seus atos falam mais sobre você do que as suas próprias palavras, né? E sim, acho que você tocou um pouco de estoicismo. Estoicismo foi algo que eu me deparei com isso um pouquinho, assim, então foi meio por acaso e tal. Eu não sou especialista disso, mas assim, do pouquinho que eu li, né, dos videozinhos do YouTube, tal, que eu vi assim, me ajudou bastante, sabe? Então, algumas questões do tipo, a gente às vezes se preocupa com algumas coisas que você nem sabe se elas são reais ou concretas, né? Às vezes eu fico aqui, né, por isso que eu digo, no fundo da minha cabeça, eu falo assim, cara, mas isso que eu tô colocando energia, eu preciso colocar foco, é um problema real? Ou é algo que eu tô criando aqui na minha cabeça, tentando prever 5 ou 6 passos, que você não vai conseguir, porque o mundo é muito mais dinâmico que isso, né? Então acho que isso ajudou um pouquinho a trazer esse equilíbrio, né? Segundo,
bem mais difícil, mas que ajuda, você não tem controle de tudo. Então, assim, se você está, né, se matando por alguma coisa que você não tem um controle sobre uma gestão, sobre uma ação e tal, putz, pare um pouquinho para pensar, porque talvez, né, você está ocupando seu espaço cerebral com alguma coisa que você poderia agir e talvez até contornar essa situação aqui. Então são aspectos assim que às vezes eu tento ao longo do dia, sabe, falar assim, cara, pausa 15 segundos para ver se isso que você está pensando não está caindo em algum campo aqui que, cara, não vai te ajudar, né? Vai te trazer um pouco mais de preocupação. Mas como eu disse, assim, eu adoraria que fosse nesse grau, assim, né, de guru que você... Eu não sou, longe disso, eu acho que ainda tem muita coisa para evoluir. Tenho, sim, muitos momentos de ansiedade, como eu disse, né? A cadeira e a trilha executiva, ela vai ficando cada vez mais solitária, né? Então, em determinados momentos, você não tem uma troca para fazer. O call é seu e você olha do lado e fala, bom, não tenho nem com quem debater essa decisão e tal, né? Então, se eu te falar, não, isso é super legal porque eu tenho autonomia e tal, não sei o que lá. Esse é o lado bom da coisa, né? Mas traz angústia, traz ansiedade, traz incerteza, né? Caramba, uma decisão aqui pode, né, levar para caminhos bem distintos e tal. Então, sim, acho que como todo ser humano também tem as minhas angústias e tal, mas eu tento prestar um pouquinho de atenção nisso, sabe, Douglas? Tipo, poxa, vamos separar um pouquinho. Adoro meu trabalho, adoro minha carreira profissional, amo trabalhar e tal, mas esse é um lado do Eduardo Merig, né? Quais são os outros aqui? Então, me autoconhecer, né? Obviamente, isso também chega para mim, né? Desculpa, para mim chegou um pouco com a idade, né? Então, esse autoconhecimento veio vindo um pouco com a experiência e com a minha idade, mas de prestar um pouco das atenções, né? Eu mais íntegro pessoalmente, rendo melhor profissionalmente. Meu time me enxerga melhor profissionalmente. Então, são coisas que combinadas aqui me ajudaram a, sei lá, até evoluir profissionalmente, sabe? Cara, essa é uma das coisas que eu mais admiro em você, cara, essa humildade. Além das questões técnicas, né, acho que essa humildade como líder, né, é o que você falou, liderança é solitária e você imagina, você tá na guerra, né, e se olhar pro seu general, o general tá desesperado, não dá, cara. Então, manter essa frieza, apesar de estar tudo caindo, né, tem um ditado budista também que, sei lá, se é budista, né, que todo mundo atribui, eu vi até um meme esses dias que é o Einstein falando, metade das frases que vocês atribuem a mim não fui eu que falei. Foi eu que falei. Mas que diz, né, se você tem um problema e ele tem solução, por que te preocupas, né? Mas se você tem um problema e ele não tem solução, por que te preocupas, né? Então, mas vai muito disso, né, de você tentar separar, que é difícil, né, o que você comentou, separar o que de fato é relevante, que, cara, isso aqui é um problema, que você precisa gastar tempo e energia, do que, cara, putz, acontece, vamos bola pra frente, né? E acho que bate um pouco também, mas aí isso é muito pessoal, né? Então o estoicismo fala um pouquinho dessas questões um pouco mais práticas, né? Então, você vai se preocupar com algo que você não tem controle e tal, esse tipo de coisa. Mas ele passa por algumas coisas que é autoconhecimento, como a gente falou aqui, então você precisa se conhecer, se você não se conhecer é difícil, né? E passa por questões de justiça e honestidade, e aí são valores, né, que... Bom, aí é discussão muito mais ampla, né? Vem um pouco de berço, vem da sua criação, vem um pouco da influência do seu ambiente, cultural, ética e tal, né? Então, eu tento, né, prezar muito por essas questões aqui, então... Para mim, algumas coisas, né, éticas são inegociáveis. Então, você também precisa ver, poxa, estou num ambiente onde está ferindo muito, não vou render, não vou conseguir, não vou dar autonomia. Então, melhor, se eu não vou mudar o ambiente, talvez eu tenha que estar num outro contexto, sabe? Mas aí, discussão super ampla, talvez, papo para chopp, para algumas horas. É uma outra no bar, né? Debatendo em cima, exato. Muito legal. Cara, eu acho que cobrimos tudo, Cauã. Cobrimos tudo, falando. Poderia ficar até amanhã aqui conversando com o Edu, cara. Vamos combinar um almoço aqui, já continua o papo. Não, obrigado, Edu. Acho que hoje assisti de camarote aqui, vocês conversarem, foi excelente. Acrescentou muito aqui no nosso contexto, né? Poder compartilhar com a nossa audiência, com o nosso time aqui também esse conteúdo. Obrigado de verdade. Então, é isso, pessoal. Obrigado por hoje. Obrigado, Serrano, Douglas. Obrigado, Eduardo. Muito bom esse papo. Valeu, pessoal, pela audiência. Fiquem aí que temos conteúdos. Próximos conteúdos serão muito, muito bacanas, muito legais. Beleza? Valeu, obrigado.